A Sônia são 19 anos já, a Freeway foi a nossa parceira, né, desde o início, na verdade, acreditou também, né, no nosso produto. Então, são 19 anos lá levando o pessoal para ter essa vivência, né, no Jalapão. O Jalapão, ele é chamado, né, de deserto do Jalapão, mas na verdade é um deserto de águas, porque tem muitos rios, cachoeiras, tem os fervedouros, então assim, água é o que não falta, né, nessa região do Jalapão. Aonde fica o Jalapão? Fica lá no Tocantins, né, no estado do Tocantins, bem na divisa ali do Maranhão, Piauí e Bahia, tá? Está a 300 quilômetros de Palmas, que é a capital, e está cercado por unidades de conservação, né? Porque o parque é um parque estadual, só que o entorno do parque são todas são unidades de conservação. Então, essa é a maior área, né, de preservação que a gente tem do Cerrado. Aqui a gente pode ver, né, um mapa mais aproximado. Então, como eu disse, são 300 quilômetros de Palmas, são 200 quilômetros de asfalto e depois mais 100 quilômetros de uma estrada, né, bem ruim, estrada de terra, e que é considerado até o pior trecho, né, do Rally dos Sertões. O Rally sempre passou pelo Jalapão. E é o que acaba também, né, o que manteve o Jalapão por muito tempo isolado e por isso também preservado. Vocês podem ver aqui, né, na imagem aonde que está o Safari Camp Corubo, tá? Ele está localizado bem na beira do Rio Novo e próximo, né, desses atrativos, porque o Jalapão é tudo muito distante, né, no Jalapão, a vastidão do Jalapão é muito bacana. E a gente está aqui, o passeio mais próximo que a gente tem seria as dunas, né? E é composto por vários municípios. Aqui Ponte Alta é o final do trecho de asfalto, depois começa, né, só trecho de terra. Então tem Ponte Alta e tem aqui Mateiros. Falar um pouquinho, né, dos atrativos, porque assim, o bacana do Jalapão, que além de ser a maior área de preservação do Cerrado, ele tem atrativos muito diversificados, né? Então, você tem cachoeiras, tem formações rochosas, você tem os fervedouros. Então, essa é a Cachoeira da Velha, que é uma cachoeira, é a maior cachoeira do estado, né? Você vê que são várias cascatas, várias quedas de água. Temos aqui a Cachoeira da Formiga. Cachoeira da Formiga, ela é uma cachoeira que a água é muito transparente e tem um verde bem diferenciado, né? Um verde esmeralda, e que te permite tomar banho mesmo, né? Ali na própria hidromassagem da queda. Tá? Esse é o Canyon da Sussuapara, que na verdade a gente faz esse passeio já na ida, né? Para o Safari Camp, porque a nossa programação, ela começa sempre a partir de Palmas. Então, o cliente chega em Palmas, tem um pernoite, né, que já está incluído, que é em Palmas mesmo, e no dia seguinte que é a partida para o Jalapão. Então, a gente parte de manhã cedo para o Jalapão, a gente chama até de safari no Jalapão, porque safari em Swahili quer dizer jornada. Então, não é só conhecer, né, o destino, é realmente a ida até o destino. Faz parte, né, dessa viagem, você ir se afastando da civilização e entrando pelo cerrado e observando, né, toda a paisagem, os animais. E na ida a gente para em Ponte Alta, que é o último trecho, né, de asfalto, aí já seria a hora do almoço. Tem esse almoço que foi feito em Ponte Alta, e no caminho para o Safari Camp a gente para nesse Canyon da Sussuapara, e é uma delícia, porque o Jalapão é uma região, né, tá no norte, então é muito quente o ano inteiro,
E quando você para, esse cânion assim é muito refrescante. E no final dele você encontra, né, uma queda d'água, uma cachoeira. Aqui são as dunas, que é um dos pontos, né, mais famosos, assim, mais vistos do Jalapão. Eu acho que é o cartão postal hoje, né, do Jalapão, que está até aí no meu, né, atrás de mim. Então, aqui ela é formada né, pela erosão, no caso do Mirante da Serra, né, onde a gente tem o passeio do Mirante da Serra, você consegue ver como que é toda essa formação das dunas através da erosão que o vento leva e vai depositando até fazer, né, essas dunas. Esses são os fervedouros, tá? Há inúmeros fervedouros pelo Jalapão. O fervedouro, ele geralmente tem a forma, né, arredondada, é uma nascente. E no fundo dessa nascente, é uma areia bem branquinha, bem fininha, fininha mesmo, mais fininha que areia de praia, assim. E como tem a pressão da água, porque, né, a água está nascendo, você não consegue afundar. E dá essa impressão, forma, né, essas coisas que dá essa impressão de estar fervendo, tá? E o nome não é porque a água seja quente, é por essa impressão mesmo de estar o tempo todo borbulhando, né, com essa pressão de água. A temperatura da água no Jalapão é uma das coisas muito boas, porque tem as cachoeiras, mas não é aquela cachoeira, né, gelada. Ela é uma cachoeira que tem uma água morna, refrescante, mas que você consegue, né, usufruir por um bom tempo sem passar frio. Então, como eu falei, são vários fervedouros, tá? E geralmente ele tem esse formato arredondado. Na nossa programação, a gente visita 2 fervedouros, tá? O fervedouro do Ceiça, que é aberto ao público, e tem o fervedouro do Soninho, que é um fervedouro exclusivo da Corubo. Então, você tem essa experiência de conhecer, né, 2 fervedouros, que a gente acha que é um número suficiente para você conhecer, né, o fenômeno. E, como eu disse, a Corubo tem exclusividade em um deles, que inclusive é o dia que a gente faz um passeio que vai conhecer a Cachoeira da Formiga e esses fervedouros. E aí o almoço é feito na estrutura que a Corubo tem lá no fervedouro do Soninho. Tá, que é esse daqui, esse é o fervedouro do Soninho. Esse é o passeio do Mirante da Serra. Esse passeio, nós temos 2 saídas, tá? Eu vou falar ao final, explicar, né, as diferenças, mas esse é o único passeio dentro do Jalapão que envolve esforço físico, tá? A gente tem que saber que para conhecer o Jalapão vai ter muito deslocamento, né? Como eu disse, a gente chama safari no Jalapão porque safari em Suarrilha é jornada, e a região é muito vasta, os atrativos são muito distantes, né, entre si. Então, tem que saber que você tem bastante deslocamento nos veículos. Só que o veículo ele chega muito próximo dos atrativos. Então, a gente costuma receber até muito pessoal da melhor idade, porque qualquer um é apto, né, a fazer essa viagem. A gente só recebe maiores de 8 anos, tá? No camp, tanto porque a gente está na beira de um rio, o lugar é selvagem, e criança fica mais, né, desatenta para pegar, pisar, e também porque é uma viagem que são várias reservas individuais que depois formam, né, um grupo maior. Então, na verdade, a gente começou com 12 anos, os pais começaram a insistir, a gente passou para 10 anos, e agora a gente acha que 8 anos realmente é a idade, né, mínima que se tem que ter para poder aguentar estar nesses deslocamentos sem comprometer, né, o andamento do grupo. Tá? Então, maiores de 8 anos são super bem-vindos e a gente não tem limite de idade, tá? Já recebemos até cliente de 86 anos. O importante é estar em boa saúde, tá? Porque, como eu disse, você está a 300 quilômetros de Palmas, que é onde você teria, né, um atendimento de saúde adequado,
Então, como você está numa região muito remota, se precisar de auxílio médico, esse auxílio certamente vai ser, né, mais demorado. Então, nós começamos, na verdade, com essa ideia, né? A gente trouxe primeiro a ideia dos veículos, que são os veículos overlands, tá? Por isso que até a Sônia falou que ela acreditava, né, na viagem como um overland mesmo, que era a ideia inicial, de estar fazendo vários pontos. Só que quando a gente conheceu o Jalapão, a gente viu que o lugar era perfeito para isso, porque para você explorar o Jalapão, você tem que estar num 4x4, né? As estradas realmente são um grande desafio. E a gente queria oferecer um pouco mais, né, de conforto, então eu vou estar mostrando um pouquinho, né, das tendas, e para isso a gente fez uma base fixa. Então essa base está bem na beira do Rio Novo. A ideia era justamente, totalmente ligado à sustentabilidade. Então, a gente não queria que impactasse nem visualmente, né, o lugar. Então, as tendas e a tonalidade, vocês podem ver que, né, trabalhado com verde, para não sobressair mesmo, para estar ali totalmente, né, integrada e fazer parte da paisagem. Tá? Nós não temos energia elétrica, tá, no Safari Camp, justamente para não perder o brilho das estrelas. O que nós temos, que você vê esse tom esverdeado e que dentro da tenda tem, são pequenos LEDs com energia solar. Então, a ideia é estar realmente, né, no mais natural possível. A proposta é essa, é levar o pessoal para desbravar, para conhecer esse ambiente, né, tão lindo, tão selvagem, mas com o mínimo, a gente brinca, né, que é o mínimo de conforto que a gente tem que oferecer. Então, é uma boa noite de sono, é um bom banho quente. O banho do Safari Camp é muito gostoso, tá? Ele é com duchas de aquecimento solar, só que vem numa pressão muito adequada. E a gente tem os banheiros individuais dentro de cada tenda. O banho é nas salas de banho, tá? Com os boxes individuais, como se fosse um banheiro, né? Um vestiário de academia, tem os boxes individuais, mas temos o banheiro dentro da tenda, que seria a parte de pia e sanitário, tá? Então, cada tenda tem a sua própria pia e sanitário. E são camas de verdade, né? Com colchão, cobertores, tá? E aqui é a parte né, dos banheiros. Aqui a gente vê por cima o Rio Novo. A gente está bem na beira, né, desse rio, que é um rio super cristalino. Vocês podem ver o fundo, inclusive, do rio. Forma várias praias, né, de areia branquinha, areia fina. E vocês podem ver como fica bem integrado, né? O Safari Camp, vocês conseguem observar aqui a área de tendas, áreas de refeitório e tudo mais. Então, nós não contamos com piscina, nós não contamos com nada disso, porque tá integrado mesmo com a natureza. E, como eu disse, as águas, elas não são geladas, elas são bem mornas, e a transparência do rio não é aquele rio barrento, né? Um rio escuro que te dê medo de entrar no rio. Ele é bem convidativo mesmo para o banho. Tá? Esses são os animais, né, do cerrado. São animais muito arredios. Teve uma época que a gente via muito lobo-guará e raposa. Agora estava vendo menos, mas soubemos que agora, com a pandemia, eles estão voltando, né? Eles estão sendo avistados novamente, tá? Na região. Então, o que a gente avista mais normalmente são os pássaros, tá? Aí tem muitos pássaros, tucano, né? Papagaio. Temos lá uma espécie que é o pato mergulhão, que inclusive nos meses de agosto e setembro, como são os meses de reprodução, a gente tem um dos passeios que é a canoagem,
que eu vou mostrar mais para frente, mas que nos meses de agosto e setembro não é feita a canoagem, é feita só uma flutuação no rio, justamente para respeitar esse período de reprodução desse animal que está em extinção. Tá? Nós temos, né, a equipe que prepara todas as refeições. As refeições, elas não são, são refeições caseiras, tá? Basicamente, a gente tem até uma horta orgânica e são refeições caseiras, só que bem executadas e sempre com algum gostinho, né? Tempero lá do jalapão, algumas comidas típicas, como por exemplo o arroz Maria Isabel, que é um arroz com carne seca que os tropeiros usavam muito. Então a gente mescla, né, isso. O café da manhã é sempre também servido com pão de queijo quentinho, bolos, ofertas, né, de frutas e tudo mais. Essa aqui é a canoagem, tá? Que daí também a gente oferece dentro da programação. A nossa programação é uma programação completa, que já inclui todos os passeios, são passeios diários, você tem o que fazer, né, todos os dias, tem atividades. Aqui é mais uma foto, né, do fervedouro. Acabou repetindo aqui, né? A gente tem um dia de fogueira também, aonde fica, porque à noite a principal programação, né, no Jalapão é sempre durante o dia. E à noite é mesmo a integração através de um bate-papo. Esses são os nossos veículos, tá? Nós temos tantos caminhões maiores, como alguns veículos menores que também dão suporte, tá? E a gente trabalha sempre com backup, esse é um dos pontos também, porque a gente já deu socorro para muitos viajantes que vão com o seu próprio veículo, mesmo sendo, né, 4x4, inclusive é um dos maiores custos que a gente tem até é a questão de manutenção de veículos, tá? As estradas, elas realmente judiam bastante e a gente tem, quando faz a viagem, a gente sempre tem veículo em Ponte Alta ou no Safari Camp, para se ocorre alguma coisa, né, já ter um pronto backup. Como eu disse, né, o início da viagem é em Palmas, que é a capital do Tocantins. Dentro do pacote, todo mundo se dirige para Palmas, né, compra o aéreo até Palmas e chegando em Palmas tem esse primeiro pernoite. Tem um pernoite na chegada e um pernoite na partida também, porque a gente chega de volta do Safari Camp à noite e aí tem mais um pernoite na partida. O artesanato do capim dourado, né, que é típico lá da região. No Safari Camp a gente tem uma área que a gente deixa sem fins lucrativos, né, para a empresa, que deixa realmente para os artesãos estarem expondo e comercializando esse lindo artesanato aqui que já está sendo, né, bem exportado, inclusive. Então, o que a gente pede para levar, né, na viagem? Uma lanterna para poder andar pelo Safari Camp, porque você tem que estar olhando, né, por onde você está andando. Como eu disse, dentro das tendas, você tem os pequenos LEDs, mas que serve apenas para você se situar realmente dentro da tenda. E na área de refeitório, e pelo Safari Camp, a gente tem algumas tochas. Na área de refeitório, daí a gente tem luzes. A gente pede para levar também a toalha, repelente, protetor solar, né? Um tênis para caminhada e algum tipo de calçado para fazer a canoagem. Então, não pode ser chinelo, porque não fica preso ao pé. Porque se o caiaque vira, é uma região, né, que tem pedras no fundo, então precisa ser um calçado que fique preso ao pé. Pode ser um tênis velho, pode ser aquelas papetes, aqueles croques. Então, a roupa é leve, tá? Porque o Tocantins é bem quente, então todos os passeios envolvem água, então é sempre um short, uma camiseta, biquíni por baixo, sunga.
E para quem prefere também, pode ser uma calça de tactel, que é leve, para não, né, não ter problema também tanto do matinho quanto dos mosquitos, tá? Porque, infelizmente, é uma área selvagem, então você tem, não pode ser realmente do repelente, porque você tem os mosquitos. Geralmente é no início da manhã e no final de tarde, tá? Que eles estão mais ativos. Então, você tendo uma calça, talvez fique, né, mais confortável para sair pela manhã. Aqui um vídeo, tá? Que daí a gente pode, né, ver algumas imagens. Eu vou passar esse vídeo para vocês e depois daí a gente pode conversar mais e eu falar, né, Kelly, porque no fim não ficou a diferença dos pacotes, né, mas eu posso falar um pouquinho que vocês vão ver, né, com a Freeway, tá, a disponibilidade lá, né, com os atendentes no site da Freeway. A gente tem duas opções de pacotes semanais. A gente tem uma que é de 7 dias e uma de 6 dias. Uma é a trilha e praia, e a outra é o Jalapão Essencial. A trilha e praia, ela vai de sexta até a quinta-feira seguinte. Sexta-feira é o dia de chegada em Palmas. E na quinta-feira seguinte, o dia de retorno. Ou de terça a domingo, que daí é o Jalapão Essencial. A diferença entre essas duas programações é só um dia a mais que tem, né, na trilha e praia, que a gente faz o passeio do Mirante da Serra, que é aquele que eu falei, é o único passeio que envolve esforço físico, tá? Porque é uma subida mais ou menos de 800 metros, mas com um declive, né, por trilha, aquela trilha de pedrinhas e que derrapa, e o calor do Tocantins também, né, traz isso, então você precisa ter um condicionamento cardiorrespiratório melhor para estar fazendo esse passeio do Mirante da Serra. Mas como eu disse, o Jalapão a gente chega bem próximo com os veículos, então ele pode ser para qualquer pessoa, não é preciso nenhum conhecimento, né, prévio, inclusive para canoagem, tá? Ela é uma canoagem mais contemplativa, como eu disse, porque o rio, ele é né, o fundo de areia, então ele é muito transparente, e qualquer pessoa está apta a estar fazendo, né, esse passeio, é mais para você contemplar mesmo, só no final que tem uma corredeirazinha assim para dar um pouquinho de emoção, mas qualquer idade, né, acima de 8 anos está apta a realizar. Agora deixa eu clicar aqui e ver se... Kelly, acho que eu vou precisar de uma ajuda sua para passar o vídeo. Você consegue passar daí, Kelly? Eu vou te mandar. Não tá dando para dar play aí na apresentação? Embaixo, Pois é, assim? ó, eu tô clicando, tem só, ó, Não foi? a Então, mãozinha não tá indo, não. Eu vou parar de compartilhar minha tela? pode ser. Se você tiver o link aí, é só você clicar, na verdade. Deixa eu ver. Eu tenho aqui também. Tem? Uhum. Posso colocar aqui, só um minutinho, peraí. Não, peraí que eu já vou me achar. Tô ficando... eu não sou muito tecnológica, né? Eu realmente estou sentindo essa necessidade de me aprimorar aqui, então já vou achar já aqui. Mas é normal, né? Tá todo mundo aprendendo, né? Com as lives, né? Tudo online, são vários recursos. Achei ele, peraí. Agora você vai me dizer só, peraí, se vai estar com o som. Tá. Tá? Aí você compartilha a tela de Vou novo. compartilhar, sim. E tá fechado aí, né, Cíntia, por enquanto, né? A Tá. previsão é agosto.
A previsão é agosto, 4 de agosto, tá? Mas daí está dependendo realmente, né? Porque tem tanto a questão, o parque ele é estadual, então, na verdade, a cachoeira perdão, as dunas, o Mirante da Serra estão no parque, né? Que é o parque estadual, então depende do governo abrir e depende, no caso, dos municípios, tá? Porque daí tem Ponte Alta e tem Mateiros, que como, né, foi separado isso, depende também dos decretos municipais. Eu acho que eu vou precisar da tua ajuda mesmo, Kelly. Ó, eu tô mandando no chat aqui, ó, o vídeo do Jalapão. Ou senão eu ponho aqui e compartilho. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela e vou passar o vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Sim? Vocês estão me vendo, Ok. não? Kelly, só por via das dúvidas, tá? Porque para mim sumiu aqui a minha tela que eu vejo todo mundo, mas tudo bem. Vocês me veem, eu não vejo ninguém. Tá bom. Tá, eu vou colocar o play aqui. Vamos lá. Coloque em tela cheia, Kelly. Não sei. Muito bem, que lugar Deu incrível, certo? né? Vocês ouviram bem? Deu para passar, né? Vocês ouviram? Eu não ouvi, eu só via. Não apareceu o som, mas deu para ter mais uma noção, né, desse paraíso. Eu ainda não conheço, mas está na minha wish list. Estou torcendo para voltar mesmo em agosto, né, Cíntia? Um lugar tão Sim, remoto, né? justamente, Kelly, assim, porque você vê, a gente está em tendas, tá? As tendas, elas são super arejadas, elas têm as janelas e em cima da tenda também por dentro, ela é uma tela. Então, você tem uma circulação de ar, tá? Mesmo na região, né, do banheiro, então, você tem essa circulação de ar, né, essa ventilação cruzada. A área de refeitório também é toda aberta, tá? E telada. Então, você fica o tempo inteiro realmente ao ar livre, né? Que até uma semana atrás saiu uma matéria do New York Times falando, né, do risco mínimo que tem da atividade ao ar livre. E como são poucos, a gente trabalha sempre, né? Sempre trabalhou com um número reduzido de pessoas, e mesmo lá no Jalapão você consegue manter o distanciamento, né? Nas trilhas, nos locais. Então, acho que... E tá todo mundo, né, muito cansado de ficar entre quatro paredes. Eu acho que esse contato com a natureza e num ambiente assim bem aberto só vai trazer benefícios. Agora estamos, né, aguardando, já sabemos os protocolos, né, o que vai ser utilizado, que daí a maioria já sabe, e como eu disse, lá já oferece. Os nossos veículos também, tá? A gente não trabalha com ar-condicionado,
A gente sempre trabalhou, porque vocês podem ver que os veículos, eles têm o mirante para ir, né, acima. Então, você tem uma ventilação também cruzada, né, muito boa dentro dos veículos, porque, assim, as maiores contaminações, né, que ocorreram foram sempre em ambientes fechados e principalmente quando se tem a questão do ar-condicionado circulando, né, o mesmo ar. Uhum. Ótimo. A gente tem percebido que vai ser fundamental, né, nessa retomada do turismo, procurar destinos assim que não tem um overturismo, muitas pessoas, né, no mesmo local, e com certeza Jalapão é uma excelente opção para quem está querendo correr de dentro de casa. Sair de casa de qualquer jeito é uma excelente opção, realmente. Os voos, em geral, são bem acessíveis, né, para Palmas, né, pelo menos Sim. que eu vejo não são caros, né? Então, isso Agora, facilita a então, visita também. estava realmente com os valores bem atrativos, né? Sim. A Veridiana está aqui perguntando no chat se tem internet no camp. Não tem, tá, Veridiana? A proposta é justamente se desconectar totalmente. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem o sinal de telefonia na região do Jalapão toda. Hoje, a gente já tem sinal de telefonia celular, tá? Em alguns pontos. No Safari Camp, não, continua sem sinal de, né, nem sinal de celular. A gente tem um telefone via satélite, na verdade, que serve, né, para emergências, para comunicação. Mas a proposta é justamente essa, é você se desbravar, se desconectar totalmente. Eu gosto muito, eu tenho um prazer grande, inclusive, né, Sônia, não tem muito tempo, a gente teve um outro feedback e eu falei para a Sônia o quanto eu tenho prazer quando vão adolescentes. A gente recebe geralmente adolescentes só em julho, né, e janeiro, que são os meses de férias, mas eu tenho um prazer enorme, muito grande mesmo. Por quê? Justamente por isso, porque o adolescente ele já nasceu, a gente teve, né, ambas as experiências, está todo mundo hoje um pouco, né, viciado realmente no celular, mas o adolescente ele nasceu conectado. Então, essa experiência de desconectar, e eu sei que vários adolescentes foram levados assim pelos pais e torciam o nariz, né? Falavam assim, não, eu não vou ficar sem conexão de jeito nenhum e tal. E quando eles vão, eles acham a experiência incrível. Então, você tem depois assim uma integração, né, dos familiares e tudo mais, muito grande. A gente estava Sim. falando, né, sobre sustentabilidade também, né, que a Sônia falou que eu ia falar sobre isso. Todos os nossos funcionários, tá, são locais, então eles conhecem profundamente a região, é todo mundo da região. E a gente, além da questão do artesanato, né, do capim dourado, a gente também tem a reciclagem de todo o lixo do Safari Camp. E essa reciclagem, eles conseguem obter uma renda, porque o nosso pacote ele inclui tudo, né? Todos os passeios, toda a As hospedagem, transporte refeições. e alimentação. Só não inclui bebidas alcoólicas, né? Nós temos cerveja, caipirinhas no camp, e eles conseguem uma renda também através, né, da reciclagem que fica para os funcionários. Tá. Além disso, Uhum. a gente normalmente, porque lá não tem linha de ônibus, né, não tem transporte público, a gente, além de estar fornecendo todo o suporte, né, para a comunidade, isso já era uma prática comum do dia a dia, para transportar, quanto ter mantimentos, utensílios e tal, a gente também contrata gente local para estar prestando normalmente, né, esse transporte de pessoas que têm 4x4 lá e que faz esse transporte. E a gente, nesse período também, a gente estava ajudando a comunidade, né, com cestas básicas.
A única diferença, assim, o que a gente espera de mudança agora com a questão da pandemia? Além dos protocolos, do distanciamento, a gente servia, né, por exemplo, café da manhã no sistema buffet, a mesa era uma mesa, né, comunitária, então a gente vai estar trabalhando com isso, com à la carte, né, trazendo já os pratos prontos, empratados. E em um dos passeios, o dia que a gente faz Cachoeira da Formiga e Fervedouro, a gente passava por Mateiros, que é aquela, né, aquele município que eu mostrei para vocês, que é o que está mais isolado, que hoje não está detectado ainda, pelo menos até o momento, nenhum caso. Ponte Alta já tem, né, casos de Covid, mas em Mateiros ainda não. E o Safari Camp ele está bem afastado, como eu mostrei, né, do município. Então, na volta, a gente parava tanto para o pessoal comprar, se quisesse artesanato no centro de artesanato de Mateiros, quanto tomar uma cerveja, beber um sorvete e tal, e dar uma rodada pelo município de Mateiros. Então, o que a gente sabe que vai estar fazendo agora, nesse início, pelo menos, é não dando essa parada no município de Mateiros, né? A gente vai estar, como já está disponibilizado o espaço para o artesanato, né? Só que a gente trabalha mais com a comunidade do Rio Novo, então a gente vai estar disponibilizando essa área também para todos os artesãos que, né, tiverem interesse. Mas a gente... Então, a única mudança de programação, a princípio, né, que a gente teria é essa parada realmente no município, porque de restante a gente está sempre em ambiente, né, ambiente natural, tá? Só em Palmas, realmente. Palmas também está com, né, com um número bem baixo, eles estão com os leitos de UTI, por enquanto tá tudo tranquilo, graças a Deus, né, ali pela região. Tá? Muito bom, que bom. A Márcia, que perguntou a capacidade das tendas, né? Para quantas pessoas? Então, Márcia, a gente trabalha com 15 tendas, cada tenda a gente trabalha sempre com base double, né? Que a gente, cada tenda é para 2 pessoas. Nós temos 2 tendas maiores que acomodam até 4 pessoas, que a gente utiliza, né? Geralmente quando vai um casal com os filhos, então só temos 2 tendas que acomodam até 4 pessoas. E nós trabalhamos também, né, com muito reserva que a gente chama double a compartir, ou seja, o viajante desacompanhado, ele não precisa necessariamente estar pagando o adicional single, né, como é comum dentro do turismo, né, da hotelaria. A gente tem a possibilidade de ele paga o double a compartir e fica sujeito a estar compartilhando ou não a tenda. Claro que nesse momento de pandemia, aí o que a gente vai trabalhar também nesse início é que a gente vai, mesmo os doubles a compartir, vão estar ficando como single, porque antes a gente tinha essa possibilidade de pagar a double a compartir e ficar sujeito ou não a compartir, conforme, né, tivesse outro viajante do mesmo sexo. Mas eles tinham a possibilidade de pagar um adicional single para ter garantia de que ele iria ficar sozinho na tenda, que seria 50% mais. Mas nesse início a gente vai estar cobrando somente mesmo como double, né, o valor de double, e ficando single. Tá? E a gente hoje, né, também tem outra mudança, né, da sociedade, ninguém está dependendo mais de amiga, de ter um amigo, um companheiro, uma companheira para viajar. As pessoas, mesmo casados, às vezes têm férias em períodos diferentes, ou um está precisando dar uma relaxada, dar um tempo. Então, a gente tem bastante viajantes acompanhados também, porque, como eu disse, é uma programação, né, bem completa e que você tem os passeios diários, né? Você tem muita atividade e que promove essa integração tanto com o meio ambiente, com os funcionários, como com os demais viajantes. A gente já, que eu saiba, a gente já promoveu 2 casamentos, inclusive. Lá. Era o double a compartir ou não? Mas, e o legal também, assim, o que eu acho muito bacana do público em geral,
É que assim, o público é bem eclético, né? Que a gente recebe. E nós mesmos sempre fomos viajantes independentes, né? E a gente recebe muitos viajantes, até pelas características do Jalapão e tudo mais, dessa dificuldade, como a gente fornece, né, todo o suporte. Tem pessoas que não gostam de estar participando de excursão. E mesmo assim, os que vão gostam e descobrem que isso, entendeu? Porque apesar de todo mundo ser diferente um do outro, todos gostam da natureza. E assim, o formato da viagem, acho que traz essa interação, né? E que eu acho que é muito importante e que está todo mundo, né, sentindo muita falta nesse tempo agora. Sim, sem dúvida. E atualmente, antes era sobre falando de melhor época para ir para o Jalapão, tem essa dúvida aqui da Ruan. Eu acredito que, me corrija se eu estiver errada, mas Jalapão é o ano inteiro, né, que dá para visitar. Não tem a época de chuva, mas eu acho que praticamente o ano inteiro, né? Não, é o ano inteiro, tá, Kelly? A gente achava até que ia poder estar trabalhando só num período, que no período de chuva justamente iria, né, atrapalhar, mas é assim, de março até outubro, novembro, mais ou menos, é o período de seca, perdão, a partir de abril, mais ou menos, março ainda você tem chuva. Então, de abril até outubro, novembro, é o período de seca. Então, antes era muito bem até definido isso. Então, é um período que você sabe que não vai chover, tá? De jeito nenhum. É importante até dizer que entre maio, junho, mais ou menos, até agosto, setembro, é um período que durante o dia é muito quente, como o ano inteiro, mas que você tem noites muito frias. Então, é um período que se leva... a gente pede para levar algum agasalho para depois do banho, né? Para a noite. E a gente tem os edredons dentro né, das tendas, porque é um período que pode cair, já fez 10 graus, né, no Jalapão, congelante mesmo, assim, à noite, ainda mais que você está na beira do rio e tudo mais. Então, esse é o período de seca que você tem as cores muito contrastantes, o céu muito azul, então fica muito bonito, as águas realmente ficam, né, mais transparentes. Agora, o período de chuva, que seria a partir de novembro até março, é região norte, então cai aquela pancada de chuva, é uma chuva muito pontual, é uma chuva que às vezes até em um ponto está chovendo e 100 metros adiante não está chovendo, e tem muita formação de arco-íris, é um período assim bonito e que a vegetação fica mais verdinha. Então a gente tem um questionário que a gente aplica, né, no final de cada viagem, e, sinceramente, não há diferença nenhuma na satisfação, no nível de satisfação de quem vai, né, no período de chuva e no período de seca. Os dois períodos são super bem aproveitados, apesar, né, dessa diferença que eu falei, assim, de paisagem. Você vai ter a paisagem um pouquinho diferente, mas é bonito da mesma forma e aproveitável. Sim, muito legal, né? Então, o bom é que você pode ir de novo, né? Você vai ver uma paisagem e volta para ver outra. Muito bom, Cíntia. Sônia, quer comentar? Vamos ver se ela vai pôr o fone. Mas eu acho que de dúvidas aqui no chat, pelo menos acho que a gente esclareceu todas as dúvidas. Imagino que não tenha ficado nenhuma. Como eu falei, é uma vergonha não conhecer o Jalapão. Tá? Me sinto Kelly envergonhada. tá precisando ir mesmo. Eu preciso ir. Como que eu não vou para o Jalapão? Eu vou. Missão, meta. É que o Brasil é muito grande, né, Kelly? Sim. Mas não, Brasil é muito grande, Jalapão. graças a Deus, muitos destinos de natureza, né? Sim. Ainda bem que continuem preservados, né, Sônia? Pois ainda bem que a gente tem esses espaços. Se tivesse uma coruba a cada X quilômetros quadrados pelo Brasil, talvez teríamos menos
desmatamentos, né? Que são terríveis. Mas, enfim, falando de Jalapão, que é o que importa hoje para a gente aqui nesse momento, é super interessante todos os comentários que você fez, né, sobre a viabilidade de um destino como esse nesse momento, assim que tivermos possibilidade de voltar a viajar para aí, né? Sim. E é claro, né, gente, eu acho que nada melhor do que a natureza. Aliás, se não, eu ainda acho que essa pandemia tem um tanto a ver com desmatamento, né? E cada vez isso é mais, sei lá, a gente fica mais vulnerável com essa situação de desmatamento. Então, temos que fazer tudo para preservar, porque nós somos animais, né? Nós vivemos e dependemos da natureza, né? E a cidade, para a gente, é uma possibilidade de estarmos mais juntos, próximos das pessoas, apesar que eu acho que deveriam ter mais natureza mesmo dentro das cidades, né? Seria possível, mas Sem enfim, dúvida. é a otimização sempre otimização de todo, sei lá, de custo de tudo e de viabilizar. Oh, alguém está querendo fazer mais uma pergunta. Pode falar, Tereza, pode escrever que a gente vai responder, tá? E também da coisa de negócios e tal, né? Mas é isso mesmo, né, Sônia? Assim, Então, acho que é natureza. Pode falar, Cintinha. não, assim, eu me orgulho disso, que justamente, né, o turismo preserva, né? A gente trabalhando com o ecoturismo, no caso, está sempre, né, preservando, e a gente muda também mentalidades, né, Sônia? Porque é o que você falou, nós somos animais, só que eu acho que, assim, até a preservação vem de um aprendizado, né? Nós somos animais pensantes, por isso mesmo que a gente tem a obrigação de preservar e saber da importância, né, disso. Porque, assim, originalmente, e essa quantidade, né, de pessoas, porque a gente vive nos centros urbanos, mas você imagine se todo mundo fosse viver, né, no rural. Tem essa pressão daí pelo desmatamento, né? Não acomodaria, o planeta não acomodaria todo mundo, né, em áreas rurais. E isso que eu estava falando do aprendizado é mais ou menos por aí, porque pessoas que, assim, as comunidades, às vezes, por exemplo, lá no Jalapão a gente tinha muito problema com a caça de tatu, por exemplo, e que é até uma das coisas que hoje foi provado que tem uma doença respiratória, né, agora que está vindo do tatu. E o pessoal, através da conscientização, né, de que precisa preservar, é que se acaba com esse consumo também, né, dos animais silvestres. Exatamente. É sempre a educação é a base de tudo, e a gente tem que saber, né, o quanto é importante. É isso aí. Como que o homem educado não preserva? Não E o tem que é como não tá. bacana é que nesse nosso trabalho de ecoturismo, né, a gente, pelo fato de capacitar as pessoas locais, acho que alguém está com áudio aí, as pessoas locais, elas são valorosíssimas, né? Eu, assim, fico feliz em cada lugar que a gente pode levar nossos queridos clientes a serem recebidos por pessoas locais capacitadas para recebê-los. Porque são as pessoas que conhecem muito bem, né? Então, por exemplo, exemplos como Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, são destinos onde antes a mineração era a sobrevivência das pessoas. E hoje é o turismo. Então, é o oposto do que era. O que antes se depredava, digamos, hoje se preserva e ganha-se mais do que antes, de uma maneira muito mais saudável. Então, quanto mais gente trabalhar no turismo e fizer disso o seu meio de subsistência, o seu meio de vida, o seu meio de renda, né? E puder, com isso, ajudar a preservar,
a gente vai ter muito mais gente feliz, muito mais gente preservando e um planeta muito mais sustentável, né? E, bom, e o Jalapão, assim, só falando um pouquinho mais de Jalapão, ele é maravilhoso porque, por ser uma área bastante inóspita, digamos assim, ele é muito preservado naturalmente, né? E claro, os parques nacionais, assim, eles são muito importantes para a gente também ter uma atividade, por exemplo, de gado menos importante, porque a gente sabe que também é uma atividade que é importante no planeta, mas que no Brasil, principalmente, a gente acaba usando áreas muito grandes para isso e é também uma atividade bastante poluente, né, por um lado. Sim, nosso amigo Tiago, claro. aqui, que faz parte da nossa equipe, se ele for entrar nessa discussão, ele é um vegano ferrenho e defende totalmente o não consumo de animais, né? O que eu admiro profundamente, acho super bacana, né? Mas, Cíntia, Tem acho que não sei se alguém pergunta, fez mais tá? alguma pergunta, mas já temos, então vamos lá, Kelly. A Tereza está perguntando sobre a extensão às Serras Gerais. Ah, é verdade, Tereza. Ai, que bom. Esqueci de falar isso na apresentação. Agora é que foi um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente estava iniciando, né, fazendo tipo um soft opening dessa e tivemos um retorno bárbaro. A gente tem sim essa possibilidade, tá, de extensão, aonde você vai conhecer a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês, tá? Que fica nas Serras Gerais. Então, você vai ter, em vez de ter o pernoite na volta em Palmas, você fica para em Ponte Alta, tem um pernoite em Ponte Alta, faz esses passeios, e aí é substituído por 2 pernoites em Ponte Alta. Tá? A gente acabou arrendando uma pousada local em Ponte Alta e aí a gente fechou, é uma pousada pequenininha, então a gente fica limitado realmente, são só 7 apartamentos, ao número, né, de pessoas que vão fazer a extensão. Seria para conhecer isso, Pedra Furada e Lagoa do Japonês. Aí você acrescenta, na verdade, um dia a mais, né, no retorno, tá? Na questão do aéreo. Muito bem. Isso aí. E são, na verdade, passeios meio novos, né, recentes, sim. E vocês aí sempre atualizando, né, em absorver coisas novas, né? Mais alguma coisa, Kelly? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, entrou. Cadê a Tereza? Eu queria chamar a Tereza aqui. A Tereza está com mais umas dúvidas. Tereza, quer fazer você mesma? Conversa com a gente. Vamos ver. Tereza Paulino. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Oi, prazer, pessoal. Super incrível. Sempre o máximo. Jalapão, então, de novo, sem palavras. É que é um clichê. Quase todos eu coloco sem palavras. Eu achei melhor nem me repetir agora. Mas é um lugar incrível. Então, essa possibilidade, né, a Corubo, ela tem o de 6 dias, que eu sempre empurro para 7, claro, óbvio, né? Mas, assim, considerando agora essa possibilidade de um turismo, ainda mais ali naquela região de Serras Gerais, que falando sobre aquele turismo de raiz, ali é um lugar incrível, né? Porque tem umas... Sem falar nas paisagens, é absurdo, né? De lindo, né? E assim, vai até a Lagoa do Japonês. Mas eu queria saber se, por exemplo, de lá seria melhor voltar para Palmas para depois, então, seguir para Rio da Conceição, sei lá, ou se é melhor ficar em Pindorama e depois seguir para Rio da Conceição, que seja, ou Almas. Você diz daí, no caso, terrestre, é isso? Sim, Pensando num né, indo com o próprio veículo. Aí, Tereza, eu vou ficar te devendo, eu posso depois passar, né, para a Kelly, porque assim,
Eu não tenho um conhecimento assim logístico aí. Quem cuida mais dessa parte operacional é o Luciano, né? O Luciano conhece absolutamente tudo ali da região, mas eu realmente não conheço. Já até passei, tá, Tereza? Mas não saberia te dizer aqui ter essa informação, não. Ah, mas tudo bem, a gente vai pesquisando, Mas mais cedo se ou mais você tarde. puder passar um e-mail ou alguma coisa, aí a gente te responde, sim. Sim, eu tenho muitas pessoas que, quando se interessam pelo Jalapão, ou Sim. já conhecem o Jalapão e querem fazer agora, por exemplo, Serras Gerais. Ou Tá. fazem o Jalapão, mas querem fazer Serras Gerais. Porque, além da Lagoa do Japonês, que ela já está ficando assim bem conhecida, a parte de Almas e Rio da Conceição, Dinópolis, eu não sei se é Dinópolis o nome da cidade. Dianópolis. Dianópolis, né? Então, essa região, ela está É criando assim, linda. está sendo bem visualizada e assim são inúmeros os atrativos também que seria fantástico fechar uns 10 dias ali na região, porque você já está ali, né? Ainda mais se você conseguir ali de Pindorama já, né? Porque tudo é tão gigante lá né? As distâncias são tão cansativas, então se houver uma possibilidade de desenhar uma logística, nossa, seria fantástico. A gente espera, Tereza, em breve ter novidades, tá? Para essa região. Ai, que Como a bom. Sônia falou, queria ter a gente tá preparando. Ai, que perfeito. Porque Já como tô eu falei, pronta. hoje o que a gente tem é uma pousada, né? Que a gente arrendou, fez algumas melhorias, né? Trouxe um pouquinho né, do que a gente acha adequado para os nossos clientes, mas a gente vai ter novidades para esse lado, sim. Ah, perfeito. Continuo aqui aguardando, ansiosa. Tá bom, gente, obrigado, viu? Um Imagina, eu prazer. que agradeço. Você já conhece, Tereza? Você teve lá? Não, tudo, Então tudo, tudo. precisa ir. Demais. Todo roteiro que finaliza de curso, eu mando para a Kelly. Precisamos montar um grupo, precisamos montar um grupo. Mas ela que fala, vai. É Eu te verdade, é isso aguardo por aí. lá. Tá, com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, eu. Obrigada, Tereza. É isso aí, todo mundo elogiando, querendo Legal, né? ir. Muito legal. Isso aí. Sonho de consumo, né? Depois, ainda que apareceu em algum, sei lá, se foi no... Na foi a novela. novela, né? A novela fez com que o Jalapão... Então, o Jalapão hoje é imaginário de desejo mesmo. Agora, na É novela, real, Sônia, né? na novela era engraçado, né? Porque na novela era assim, ele pegava o carro, ia de um ponto ao outro em 5 minutos. Quer dizer, mostrou uma realidade que É não verdade. existe, né, no Jalapão. Totalmente errada. O que teve recentemente foi... Mas foi uma reprise, acho que foi semana retrasada, um Globo Repórter, tá? Que mostrou Sim. novamente, né, o Jalapão. A gente Mas foi uma viu, reprise. vimos. Foi reprise, né? Sim. Certo. Legal. Bom, estamos tendo agora muitas opções, né, gente, de viagem pós-pandemia. Estamos mostrando muita coisa do Brasil aqui nessas lives, sempre com parceiros tão importantes como a Cíntia Krause, que nos possibilita levar e mostrar o Brasil para muita gente. Cíntia, eu acho que super obrigada, eu acho que foi super bem apresentado, muita gente elogiou, a apresentação foi excelente, bem didática, bem clara, deu para ter uma belíssima noção de tudo, da qualidade do produto, da viagem. Como você falou, temos mais do que um programa, estão todos no site, brevemente poderemos voltar para esse destino belíssimo. Desculpa pela confusão que a gente fez, viu? Que com você, já estou até aqui no ar pedindo desculpa, porque eu me enganei, era para amanhã na minha agenda, peço desculpas. Obrigada por você ter conseguido correr e nos salvar. E hoje é quarta-feira.
Hoje é terça-feira. Quarta-feira, amanhã, gente, temos uma live sobre o Tour do Mont Blanc. Uma belíssima caminhada, um belíssimo trekking em volta do Mont Blanc, passando pelos 3 países, Suíça, França e Itália. E será às 20 horas, com Agnaldo, que é um grande parceiro também. E na quinta-feira vamos falar sobre... o que é quinta-feira mesmo, Kelly? Puxa, me fugiu aqui. Kelly, você lembra? Quinta-feira? Você está olhando, né? Mendoza. Nossa, me fugiu totalmente. Deixa eu pensar aqui rápido. Mendoza, isso mesmo, gente. Mendoza. Vinhos e natureza também em Mendoza, aos pés do Aconcagua, uma belíssima visita aos pés do Aconcagua, belíssimas vinícolas, paisagens lindas, roteiro maravilhoso também já consagrado, Freeway. E na semana que vem, outras lives já programadas, brevemente divulgaremos. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado muito, eu adorei, Cíntia, obrigada, querida, e brevemente estaremos falando de ambientes mais abertos, todos, né? Beijo, gente, boa tarde, até amanhã. Obrigada, Fiquem com a gente Cíntia. amanhã, Agradeço hein? a todos por ter ouvido. Beijos. Obrigada, boa tarde, gente. Até amanhã. Obrigadão.